Fala galera, bom, restaram dois times, Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Semana passada eu falei de Kansas, nessa semana eu resolvi falar sobre San Francisco, né? San Francisco 49ers, esse que eu já fiz um vídeo sobre Brock Purdy e resolvi aqui voltar a falar sobre Brock Purdy, né? Como vocês viram, 3 jogadas, então vamos logo à primeira jogada, que foi esse belo passe no Deebo Samuel. Bom, a gente pode perceber que tá rolando já o motion, né, do Christian McCaffrey. E, cara, a gente percebe nessa jogada que o running back é o Juszczyk, que é o fullback, tá? E outro ponto interessante é a maneira como essa defesa ela tá postada. Bom, a gente já sabe que é uma marcação individual por conta desse linebacker aqui, que tá acompanhando o motion. Se ele acompanha o motion, claramente é uma marcação individual. Não adianta. Os caras não vão mudar o posicionamento mudando o jogador de lado para cobrir zona, tá? Senão dois caras vão cobrir o mesmo espaço do campo e essa não é a ideia de zona, né? Marcação individual, cada um em um. Óbvio que existem momentos que você vai perceber que pode ser uma marcação em zona e acabar sendo uma marcação individual. Normalmente isso acontece quando o corpo de linebackers, na verdade, se molda, tá? Dito isso, vamos lá. A gente passa agora um pouquinho, né? E, cara, observa só esses dois caras, eles olham exatamente para os seus recebedores na jogada, tá? Eles não olham para o Brock Purdy, eles não estão marcando zona, eles não estão marcando espaço do campo, eles estão olhando um para o tight end e o outro para o Juszczyk, que é o running back, né? Exatamente esse é o ponto-chave da marcação individual. E o Brock Purdy, ele tá olhando pro safety, né? Ele identifica que só tem um safety no fundo, então a gente tem a caracterização de uma cover 1. Até aí tudo bem. Beleza? Beleza, né? E aí, bom, o Brock Purdy, ele é um jogador que ele sabe os pontos-chave dessas jogadas, porque isso é cantado pra ele. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. É isso. Isso não é um demérito. Na verdade, isso é um mérito, porque, cara, esse vídeo aqui a gente vai observar que é simples, né? Mas no próximo vocês vão ver que não é tão simples assim. E aí, dito isso, a gente observa que ele já tá olhando pro ponto futuro de onde o Deebo Samuel vai quebrar, né? E ele, sabendo onde o Deebo Samuel vai estar, ele tem que soltar essa bola rápida, porque olha para esse outro cara aqui, né? A gente tá vendo ali que o jogador de linha defensiva, ele saiu do bloqueio e tá vindo de cara pro Brock Purdy. Só que ele tem que esperar o Deebo Samuel quebrar a rota. Ele não pode sair lançando a bola, porque isso ou vai rolar uma interceptação ou vai ser um passe incompleto. O Deebo Samuel, ele só olha pro Brock Purdy, assim como qualquer outra rota executada, quando você tá no breakdown, né? Quando você tá no break, quando você dá aquela quebrada da rota. E aí, dito isso, né, acontece exatamente isso. O Deebo Samuel, ele quebra, aqui não dá pra ver muito bem, mas quando ele quebra, ele olha para o Brock Purdy, né? Porque esse frame que eu peguei, ele é terrível, esse vídeo, na verdade. Mas assim, ele olha, como deve olhar, né? E acontece o passe no ponto futuro pro Deebo Samuel. O Deebo Samuel vai lá no segundo andar e pega porque ele é mais rápido que o corner. Mas assim, o Brock Purdy, se ele não tivesse preparado para essa partida, vamos dizer assim, se ele não tivesse sido lapidado durante a temporada e durante a última temporada também, pelo Kyle Shanahan, ele tinha colapsado aqui, tá? E quando visse esse jogador de interior de linha defensiva, defensive tackle do Detroit Lions vindo na direção dele em alta velocidade, sem bloqueio nenhum, cara, ele tinha aceitado esse sec, o que tava tudo bem também pra jogada, ou pior, ele tinha jogado essa bola aleatoriamente para uma interceptação, mas ele teve tranquilidade, ele sabia onde tinha que jogar essa bola, ele acerta o ponto futuro, ele acerta essa janela, e cara, lindo passe, linda jogada. E aí nós vamos para a segunda jogada do dia. Sim, esse passe aí, um belo passe, inclusive. E, cara, não é qualquer quarterback que consegue ajudar seus jogadores como o Brock Purdy ajuda, né? Mas você ter jogadores inteligentes é importante. Por que eu tô dizendo isso?
Bom, a segunda jogada, a gente percebe que o Juszczyk, né, novamente, ele tá como um jogador de linha, mentira, de linha não, brinquei com vocês. Ele tá como um tight end, né? A linha que tá desbalanceada. O que é a linha desbalanceada? Bom, a linha desbalanceada é quando tem essa formação mesmo, quando parece que tem a linha ofensiva estendida, né? Mas você tem os dois tackles, você tem os dois guards, você tem o center, e ao lado dele você tem os dois tight ends que eu demarquei ali. Dito isso, a gente vai observar que essa jogada foi muito bem desenhada pelo Kyle Shanahan, e ela ajuda muito o Brock Purdy. Por quê? Bom, a gente percebe que tem ali o play action, né? Mas esse play action faz com que toda a linha ofensiva ela se movimente para o lado direito para vender realmente essa corrida. A defesa ela cai entre aspas, porque quem está indo para a marcação não larga seus jogadores, tá? E é uma marcação individual também, você pode perceber ali. Tá todo mundo em cima dos seus recebedores, ninguém está marcando zona. Até porque se fosse zona já teria acontecido, tá? Seria um passe bem rápido por algum jogador livre, pela quantidade de jogadores do São Francisco que estão moldados pro lado esquerdo. E aí, cara, isso aqui é simplesmente genial, tá? Porque você molda todo o ataque pro lado esquerdo e o campo de visão do Brock Purdy ele fica somente pro lado esquerdo. E o Brock Purdy ele tem que achar um recebedor, tá? E aí isso facilita para a leitura do Brock Purdy. E o Brock Purdy, por incrível que pareça, né, ele não hesita, tá? Ele já ignora o Brandon Aiyuk, né? Nesse momento que o Aiyuk está marcado, tem outro recebedor ali marcado também na curta, ele ignora e ele fica olhando para o George Kittle e para o Juszczyk, tá? Isso é importante, isso é muito importante, porque se ele tivesse já com um pré-programado para soltar a bola para algum deles, ele já tinha soltado e já tinha sido interceptado, tinha sido defletado esse passe, tá? Então ele espera, ele observa que não tem janela, tá? Tá todo mundo muito bem marcado e automaticamente ele ajuda seus recebedores. E como que ele ajuda seus recebedores? Ele muda de direção. Ele joga o seu corpo, ou no caso, ele faz o movimento do seu corpo pro lado direito, para os seus recebedores irem para o lado direito. Ele não aponta avisando assim, vão para o lado direito. O movimento de corpo dele já diz que é para todo mundo ir para o lado direito. E cara, ter recebedores bons, inteligentes é um outro nível. E é por isso que o San Francisco 49ers está no Super Bowl. Eles têm recebedores inteligentes. E é isso que eles entendem. Eles viram para a direita, né? E começam a correr. Cara, se a defesa tá toda moldada pra esquerda, já tirando a tua linha de passe, você tem pelo menos duas opções no lado direito que estão com o campo livre, genial. Isso é genial. Isso aí é méritos do Brock Purdy, tá? E bom, cara, ele percebe que no segundo nível, no nível mais acima, tem o Juszczyk com campo livre. E ele solta no Juszczyk no ponto futuro exatamente para evitar qualquer tipo de situação de o safety descer, de o corner bater nele, né? Ele solta no ponto futuro exatamente porque o Juszczyk ele tem essa janela. E cara, passe perfeito, tá? Dito isso, vamos à terceira jogada e aquela jogada que foi o milagre, né? Bom, essa jogada aqui, ela é interessante. A gente tem a caracterização da cover 3, mas eu vou explicar ela com calma, tá? A gente observa que o ataque está em 2-2. E aí você lembra que nós estamos falando de motion lá no início? Estávamos, no caso? Bom, é aí que ela aparece de novo. Eu marquei os linebackers de novo exatamente por isso. Eles não caem nesse motion. Eles não caem nesse motion, né? Por que eles não caem nesse motion? Porque eles são inteligentes também, mas não. Porque a marcação em zona, foi aquilo que eu falei. Se é em marcação individual, eles poderiam até ter se moldado andando pro lado. Mas a forma que a defesa dele joga é exatamente você acompanhar o jogador que você tem que marcar. Você não é moldado através de matchups, né? Você é moldado através exatamente... Na verdade, você é moldado através de matchups. Desculpa, foi uma gafe minha agora. Você é moldado através de matchups. Você não é moldado através de posicionamento de campo, tá? Ou seja, se o cara tá alinhado na direita,
a direita é sua. Se ele passar para a esquerda é do teu outro companheiro, tá? A defesa do Detroit Lions, ela não se molda assim. E aí que tá, né? Ela se molda pelos matchups. Dito isso, a gente vai ver uma coisa bem interessante aqui. Por quê? Acontece a jogada e aí os corners já começam a subir com o safety no fundo. Cover 3 básica, né? E aí eu já demarquei aqui como são as zonas que vão ser marcadas por cada atleta. Você vê que ali tem um outro safety caindo para a lateral do campo, você tem um linebacker caindo para a lateral do campo e 2 marcando o meio. Até aí beleza, né? Até aí beleza. Tudo bem. Só que o Brock Purdy, ele cai num erro que eu tinha comentado para quem acompanha lá na jogada, ou vocês voltam na jogada do CJ Stroud, né? No passe do Nico Collins. Que era exatamente esse tipo de jogada, uma cover 3 também, onde o safety ele fica travado no meio do campo e o corner acompanha o wide e aí ele ajeita o passe para o meio do campo para o seu recebedor, né? Que era o Nico Collins com o CJ Stroud. Teoricamente deveria rolar isso aqui, né? Só que existe um porém. Cara, olha o posicionamento do corner. O corner, ele está na frente do nosso querido Brandon Aiyuk. Esse passe não tinha que ter acontecido. Ou se você dá esse passe, aí que vem o interessante. Tem que ser um back shoulder pass. Tem que ser atrás do teu recebedor. O teu recebedor ele tem que virar para pegar essa bola, porque aí ele protege em cima do corner, no caso, né? Mas o Brock Purdy ele lança na frente. Ele não deveria ter lançado na frente. Ele flertou com a interceptação. E aí, outro ponto é que assim, ele tinha opções mais curtas. E eu entendo perfeitamente ele ter entrado no desespero pelo momento do jogo, né? Aquele momento do jogo era um momento crucial. Mas ele deveria ter tido calma. E não deveria ter se precipitado. Essa é a diferença de um quarterback de segundo ano para um quarterback veterano. Para um quarterback que está acostumado a jogar playoffs, está acostumado a jogar Super Bowls. Teoricamente, se ele tivesse mais experiência, se ele não fosse o Mr. Irrelevant, né, ele não teria forçado esse passe. Mas, contudo, entretanto, isso não é um problema por agora. Por que não é um problema por agora? Porque ele pode aprender e ele vai aprender. E isso vai ser estudado com ele, né? É muito fácil eu chegar aqui e falar, né? O meu papel é exatamente explicar pra vocês. Mas na hora do jogo, cara, é muito complicado. É muito complicado, tá? E com erros você aprende. Ele iria errar. E ele errou. Por mais que tenha dado certo no final, ele errou. Ele flertou com a interceptação. A bola bateu na mão. A bola estava nas mãos do corner. E aí eu deixei aqui esses dois caras que realmente eram passes curtos, que simplesmente seriam opção. Mas voltando lá pro fundo, o safety ele é travado por conta desses dois caras aqui, né? Um nessa in e o outro nessa in mais curta, né? Você tem essas duas digs aqui que elas são exatamente, um é para travar o safety e o outro é para ser esse passe entre o safety e o linebacker, o safety que está sendo travado pela in mais longa e o linebacker que está perdido, né? Só que o linebacker está marcando muito bem, então, cara, esse passe aqui não vai acontecer em nenhum desses dois, então realmente tinha que ser na mais curta, né? Bom, e aí vocês viram a minha reação, né? Ele dá esse passe, ele arrisca esse passe longo, a bola vai lá no fundo do campo, ela pipoca na mão do corner e cai na mão do Brandon Aiyuk. Cara, é simplesmente sensacional. Era pro 49ers e pro Super Bowl, ponto. Mas assim, o Brock Purdy tem que tomar cuidado. Ele tem que tomar muito cuidado. Porque não é toda jogada que vai acontecer isso, ele não pode fazer esse tipo de passe. Dito isso, parabéns Brock Purdy, parabéns ao San Francisco 49ers e parabéns ao Kansas City Chiefs. Chegam ao Super Bowl. Na semana que vem vai ter mais um vídeo de análise. Isso eu não vou deixar vocês na mão. Mas assim, provavelmente vai ser do Kansas City Chiefs. Ou faço um dual, né? Pego uma jogada dos dois e comento. Mas a gente vê isso na semana que vem. Dito isso, tchau e até semana que vem.
porque esse vídeo ficou muito longo. Adiós!